Vamos falar também sobre, mudando agora a página, reforma ministerial, que é algo que você vem comentando com a gente toda semana, você vem falando sobre essas movimentações, né, ali no Palácio do Planalto, muito por conta da pressão do Centrão, e agora Lula acaba de chegar de uma viagem internacional e parece que vai bater martelo em algumas modificações, né? Eu queria saber o que você tem de informação para a gente. Olha, Thalita, eu não quero constranger o senador Humberto Costa, que é o convidado depois, mas na bancada petista, seja na esplanada quanto no Congresso, o parquinho está pegando fogo. Porque, de certa forma, há um acordo inicial do Lula com o Centrão, há a entrada em especial do PP, possivelmente do Republicanos também, já tem alguns nomes que são considerados ministros, sem tomar posse, sem ter a pasta definida. O André Fufuca é um deputado que tem, inclusive, trânsito dentro da bancada petista, enfim. O Silvio Costa Filho é outro. O Silvio Costa pai foi um grande aliado do governo Lula, tem muito trânsito também dentro do PT. Então, são nomes que, inclusive, são bem recebidos pelos ministros que estão lá. A questão, e de certa forma é um pouco exagerada, a fala do ministro Padilha, Alexandre Padilha, mas ele colocou, olha, todos os ministérios estão disponíveis, né? Menos a saúde. Não é bem verdade. Há os ministérios que o presidente Lula deixou claro que não abrirão mão. Né? Desenvolvimento social, que é responsável pela Bolsa Família, deve permanecer, se não com o PT, mas com alguém de confiança do presidente. Ministério da Fazenda, óbvio, né? Com o ministro Fernando Haddad permanece. Possivelmente, o Ministério da Gestão e Planejamento, da Esther Dweck, permanece também. Agora, o que ficou entendido na esplanada, e por isso o fogo do parquinho, né? De que o PT vai ter que cortar na própria carne. Isso não é segredo de alcova, de bastidores. A presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, disse isso hoje, né? Disse mais de uma vez. O próprio líder da bancada também, Josué Guimarães, o líder do governo, né, fez essa menção. Então, é evidente que, para os novos ministros entrarem, alguns terão que sair. Há dois movimentos em curso. Primeiro, daqueles partidos que são menores dentro da federação ou da base governista. Precisamente, o PSB e o PCdoB. Então, o Márcio França é um dos nomes que está cotado a deixar o ministério ou ser realocado. A Luciana Santos, PCdoB, Ciência e Tecnologia, também é um dos nomes que deve sair. Segunda linha, são aqueles ministros que não são filiados, que não são orgânicos do Partido dos Trabalhadores ou desses partidos necessariamente. Cito dois, né? A ministra Ana Moser dos Esportes, por mais que seja uma personalidade, uma celebridade, né? Uma referência no esporte, dentro do meio, há muitas críticas internamente ao mandato da Ana Moser. Parece que falta uma cancha assim, para atuar como política, como parte do executivo, né? Não a pessoa, mas a administradora, a gestora Ana Moser. Então, até a saída dela tem sido vista com bons olhos, inclusive dentro do PT, dentro de outros setores, né? O outro nome, surpreendentemente, que entrou na roda nesse último período, pelos mesmos motivos da Ana Moser, é o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Silvio é considerado um ministro muito cerebral, muito universitário, uma pessoa importante no diálogo, e que, inclusive, teriam, aí sim, nos segredos de alcova, né, mencionado a possibilidade, há uma ala do PT, isso não é segredo, de que pretenderia não respeitar o acordo com o PSOL de lançar o Guilherme Boulos a prefeito, né? Esse foi outro fato que a presidenta Gleisi essa semana também desmentiu e endossou, que o candidato do PT no próximo ano de São Paulo será o Guilherme Boulos, mas havia um movimento do Silvio Almeida deixar o ministério e ser um possível candidato do PT à prefeitura de São Paulo no ano que vem. Então o Silvio Almeida também entra nessa cota dos possíveis nomes a deixarem o ministério ou não, né? E aí depois sim entram os ministros petistas, né? E aí, de fato, tirando esses ministérios que eu mencionei, saúde, desenvolvimento, fazenda, gestão, todos os demais, sim,
podem ser trocados. A gente pode ter também uma dança de cadeiras, né? A gente pode ter algumas alterações, abrir espaço para um ministro centrão e compensar de outra forma. Ministros que são parlamentares podem retornar ao Congresso. Então, tudo isso está em aberto. E cada um, há um movimento, infelizmente, preciso dizer isso, né? Em que cada um tem defendido a si mesmo e aproveitando para jogar o coleguinha na fogueira, dizendo, olha, o meu ministério é importante, mas quem sabe o Miguel não quer voltar ao parlamento, não quer concorrer a prefeito, etc. Então tem essa movimentação. E, obviamente, o presidente Lula é quem vai ter a palavra final. Agora, há uma preocupação que foi externada pela Simone Tebet, que a gente conversou na semana passada, sobre o número de mulheres no Ministério, né? Então, há uma preocupação de que a gente tenha uma mudança no perfil do Ministério, que a participação feminina que se esperava que fosse de 50%, já não chegou nisso, né? Mas que caia, né? E aí tem alguns movimentos. Na semana passada a gente comentou da possibilidade da saída da Rita Serrano da Caixa Econômica Federal. A informação que eu tenho é que ainda antes de viajar, o presidente Lula comunicou ao Ministério da Fazenda que gostaria de receber de volta o cargo. Esse cargo não é contabilizado como do ministro Fernando Haddad ou do PT, é da cota pessoal do presidente Lula, e que então ele teria sinalizado que sim, vai fazer a troca na Caixa Econômica Federal, né? Possivelmente o nome de Gilberto Ock, que foi ministro das cidades no governo Dilma e no governo Temer, ele é do PP, seria o possível nome aí a ocupar a Caixa Econômica Federal. Também é um nome com trânsito dentro do governo, enfim. E essa é uma possibilidade que eu posso dizer que está praticamente certa. A ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, também esteve aí sob ameaça, há um movimento, né? E a própria Ana Moser, que eu já mencionei. Então, há uma preocupação também, e essa preocupação, obviamente, é do presidente Lula também, de não diminuir a quantidade de mulheres no Ministério, mas todos os nomes que o Centrão trouxe foram nomes de homens, né? São 4 ou 5 nomes que o Centrão trouxe, 2 eu já mencionei, né? O Fufuca e o Silvio Porto, aliás, o Silvio Costa Filho. Então, há uma possibilidade, se não houver um redimensionamento, aí uma dança de cadeiras, de que a gente tenha, sim, uma diminuição do número de mulheres com status de ministras no governo. Agora, o certo é que, a partir da volta do presidente Lula, e volta animadíssimo, né? Foi um sucesso o giro dele pela Europa, a participação, assim, voltou muito animado. Cabe ao presidente agora fazer essa mini-reforma ministerial, como, enfim, né, como a gente já tem anunciado há algum tempo. Então, nos próximos dias, a tendência é que ele faça, não faça conta-gotas, como a gente teve o anúncio dos ministros lá atrás, mesmo porque aquele anúncio dos ministérios, a composição atual, de certa forma, ela reflete os movimentos que o governo precisou fazer para a eleição, para o segundo turno, pós-eleição, para aprovar a PEC da transição, e agora reflete um novo setor em que a gente tem que reconhecer o Centrão passa a fazer parte da base do governo e, portanto, se espelha também nos cargos e nas ocupações. E aí, só para concluir esse ponto, é uma coisa que sempre me impressiona, é uma coisa que eu vou me surpreender a cada semana. Nessa movimentação, a gente sabe que o PP vai fazer parte, Republicanos vai fazer parte do ministério, mesmo que na base governista não venha, né? Formalmente, como do bloco, enfim. E nesse sorteio, na mudança de cargos, de novo, o onipresente PSD do Gilberto Kassab, quietinho, discreto, mineiro, faz jus ao PSD do Juscelino Kubitschek, vai também levar a sua parte sem ter feito absolutamente nada, né? Está ali na área, bateu nele, é gol. Então, sempre, mesmo quando não faz nada, né, o PSD, de alguma maneira, acaba saindo sempre com cargos e com funções. Então, também ele deve ser beneficiado, não com cargos no primeiro escalão, mas tem vários cargos do segundo escalão que não foram nomeados ainda e que interessam ao PSD, como interessam também aos partidos do Centrão e que também devem ser utilizados para compensar aí algumas forças políticas.
Miguel, a gente está falando sobre uma mini reforma ministerial, mas é uma baita de uma reforma, né? São várias pastas, vários cargos, já não dá mais para chamar de mini, não. Vamos em frente. Miguel, só para concluir, eu queria saber para onde devemos olhar nos próximos dias, o que você chamaria a atenção em relação às movimentações políticas e ao cenário político brasileiro? Olha, a gente chamou de mini-reforma, né? Porque inicialmente a gente estava falando de 3 a 4 ministérios, mas de fato, em função dessa dança de cadeiras, dessas possibilidades de mudanças, etc., a gente deve, você tem toda a razão, deve ser uma reforma mais robusta. O que a gente precisa ficar atento é justamente em relação a ela, porque, primeiro, o Lula tem uma capacidade de composição, de negociação, de articulação que sempre impressionou em qualquer condição. Então, podemos ser surpreendidos com ajeitamentos, com novos nomes que não estão na roda, com outros nomes que possam ser projetados. É bom a gente sempre lembrar do caso da Dilma Rousseff, né? A Dilma fazia parte da equipe de elaboração do programa de governo do Lula em 2002, ela tinha sido secretária do governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, e foi como uma técnica, né? O Lula gostou muito do desempenho dela como assessora, como técnica, virou ministra das Minas e Energia. Na sequência, ela foi levada à Casa Civil. Então, pode ser que a gente tenha aí alguns jogadores dentro dos ministérios que já tenham ganhado a atenção do Lula e possam receber oportunidades maiores. Uma coisa que eu acabei não mencionando, ainda na análise retrospectiva, é que nesse processo de aliança com o Centrão, o Lula tirou Alexandre Padilha da fogueira. O Padilha recebeu a tarefa de fazer essa costura, de ajeitar. Então também sempre foi um assunto que a gente tocou muito, né? O Padilha no meio do tiro cruzado, enfim. Então ele foi salvo do fogo pelo próprio Lula, foi prestigiado, está ali numa outra condição. Eu não posso dizer a mesma coisa do Rui Costa. Né? Há um certo descontentamento no governo com o atraso em anunciar o novo pacto, que está sob responsabilidade do Rui Costa. Então isso é uma das coisas que, por exemplo, poderia nos levar a uma mudança no setor muito importante do governo, que é o de articulação política, hoje ocupado pelo ex-governador da Bahia, Rui Costa. Né? Então, como o Lula vai costurar isso, está dado, e a Gleisi diz, o Padilha diz, todo mundo diz, né? Caberá ao Lula o desenho final, como sempre coube, né, do ministério, o desenho que melhor e agradável, enfim, cabe a ele essa decisão final e a gente deve ficar atento a isso. Como eu disse, de novo, eu não acredito que ele vai fazer a conta-gotas. Nós deveríamos considerar também se o Lula está pensando em já liberar aqueles ministros que possam ter algum interesse em concorrer a prefeituras, alguma cidade importante, etc., né? Me surpreenderia também, mas não acho provável, se o Lula gostaria de mexer na sua equipe e talvez o próprio Silvio Almeida ou o Flávio Dino ser indicado para aquela vaga no STF que ele tem para indicar no segundo semestre na aposentadoria da Rosa Weber, acho improvável, mas são possibilidades que estão postas aí. Né? E a segunda questão que merece a nossa atenção é a reforma tributária. Depois que o governo fez barba, cabelo e bigode na aprovação da primeira fase, agora vem a mais complexa, né? A gente conversou sobre isso já, o Miro fez aquela pontuação que de fato vem no setor mais delicado, que é o tema da renda, de mexer nas isenções. O Haddad está muito convicto disso, né? Tem falado na taxação dos ricos. Agora é um tema que é mais espinhoso com o próprio Congresso, é espinhoso com a bancada evangélica, espinhoso com o agronegócio, que vai ter mais dificuldades. Então a gente vai ter de novo o modelo Fernando Haddad de negociação, ou seja, muita discrição, muitas consultas, e possivelmente a gente só vai ter conhecimento dela com mais vigor, mais próximo da data de chegar ao Congresso. Mas podem ter certeza, o ministro Fernando Haddad está trabalhando intensamente para apresentar a próxima proposta, a segunda parte da reforma tributária, e ela vai ser, de fato, vai mexer com as estruturas. Ele não tem como não fazer isso e atingir a meta de arrecadação que o governo estabeleceu. Então, aqui nós vamos também ver o camisa 10 do Ministério até agora demonstrando toda a sua habilidade, para a gente ficar aí nas metáforas futebolísticas, né? Não é uma marca, mas tem feito um bom trabalho ali em distribuir a bola e ser um pouquinho mais ofensivo no time do Ministério, né?
aí.